Do Maná do Céu para você. Bom dia! Maná de hoje, prestação de conta. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 9:5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Aqui, quando hoje o Senhor me levou a ler esse versículo, ele falou prestação de conta, e se você ler aqui o capítulo 9, está falando da aliança de Deus com Noé, ou seja, da aliança de Deus conosco, porque a partir do momento que o Senhor nos deu a vida, né, que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós vamos prestar conta, né? E aqui falando, né, se você ler lá, é quando Noé saiu, né, da arca do dilúvio, né, da arca. Então foi quando o Senhor fez uma aliança com Noé, falando para ele e para os filhos dele, né, sair, fecundar, multiplicar. E quando o Senhor hoje me levou a ler esse versículo, aqui está falando da prestação de conta da nossa vida. Que o Senhor vai, hoje ele já está nos pedindo, né, a prestação de conta. E aí eu pensei, meu Deus, é muito forte para a gente até. Eu fiquei pensando, meu Deus, como. Ali eu fiquei pensando como falar sobre isso, porque quando o Senhor está falando aqui de prestação de conta, é como se a gente pensar, né, no último dia da nossa vida. Porque aqui o Senhor também está nos preparando, porque a gente tem que viver como se fosse o último dia, sabendo que a gente vai ter que prestar conta da nossa vida para o Senhor. Então, que o Senhor, se o Senhor voltar hoje, nós temos que estar com a nossa prestação de conta certa, porque aqui ele está falando do que o que ele vai pedir na prestação de conta nossa, né? Hoje ele já está falando, ó. Certamente requererei o vosso sangue, ou seja, nosso sangue, ele vai pedir conta do sangue da nossa vida, né? De todo animal requererei, como também da mão do homem. Tudo que o Senhor nos dá na nossa mão é para a gente multiplicar, para a gente abençoar, né? Para a gente cuidar, para a gente criar, ou seja, tudo que o Senhor nos dá. E aqui quando ele fala, né, da vossa vida, eu pensando assim, né, o Senhor trazendo o que o Senhor nos dá, quando ele fala hoje, né, da prestação de conta, o que ele tem nos entregue? Tanto a nossa vida, né? Cada dia que a gente acorda, o Senhor está dando uma oportunidade para a gente viver. E lembra, Ele dá para a gente governar a nossa vida. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai prestar conta. Mas hoje o Senhor está pedindo já prestação de conta, ou seja, da nossa vida, das nossas mãos. E aqui fala também do próximo, como que nós estamos, né? Como que nós estamos tratando o nosso próximo, né? Porque quando fala de vida, o Senhor está falando aqui tudo que nós, porque tudo que o Senhor nos dá é para a gente, né, dar vida, não é para a gente deixar morrer, né? Não é para a gente deixar acabar, não, tudo é vida. Por isso que ele está pedindo aqui, ele está pedindo conta da nossa vida, do que da vida, né? E aqui ele fala tanto da vida do próximo, ele fala também, ó, da mão do homem, ou seja, tudo que ele dá na nossa mão, tudo que está na nossa mão pra gente cuidar, pra gente, né, a gente tem que guardar, a gente tem que, né, cultivar, a gente tem que multiplicar. E também aqui o Senhor tá falando que quando ele fala aqui, ó, da mão do próximo e de cada um requererei, ou seja, ele vai pedir conta de cada um, ele tá pedindo hoje, né, e a gente falando, né, quando eu falei aqui, que ele vai pedir, não, ele já tá pedindo hoje, e o Senhor, ele nos prepara todos os dias pra gente saber que a gente não sabe o dia que o Senhor vai vir nos buscar, mas a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar com a nossa prestação de conta da maneira que ele quer, né? E para isso, nós temos que estar atenta, porque quando ele está falando aqui de aliança, né? Falando de um compromisso, qual é o nosso compromisso que a gente tem com o Senhor? O que ele nos deu? O que ele tem nos dado para a gente fazer com as nossas mãos e com a nossa vida também? Mas ele está falando aqui que ele vai requerer, ele vai pedir conta, e isso ele está fazendo hoje. Hoje ele está falando para nós, prestação de conta, ou seja, vamos prestar conta da nossa vida, né, do tudo que o Senhor está nos entregando na nossa mão, do próximo, que nós temos feito com o nosso próximo, e também, né, ele fala aqui, não é para a gente pensar, vamos estar juntos, fulano fez, eu também fiz, não, ele está falando aqui, é de cada um, é no particular, é do sangue de cada um, ou seja, quando fala aqui, né,
que Ele vai pedir vida, Ele vai pedir sobre a nossa vida, sobre o nosso sangue, é tudo sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, nós vamos prestar conta, mas também do que a gente está gerando vida, né? Do que a gente está multiplicando, do que nós estamos fazendo com tudo que o Senhor está nos dando. Como que nós estamos dando vida, como que nós estamos cuidando, porque tudo é um prestar de conta, né? E aqui o Senhor está falando, e é tão interessante, porque aqui o Senhor não está falando de coisas, não, aqui o Senhor está falando exatamente da nossa vida, das nossas atitudes. Porque quando hoje o Senhor me leva, né, eu pensando, hoje é dia 9, fala do fruto do Espírito, né, como que nós temos, o fruto do Espírito, né, é o nosso dia a dia, como que nós andamos com o Senhor. Nós temos princípios para cumprir aqui. E quando hoje o Senhor me leva a ler Gênesis, fala do início, fala do homem, né? O Senhor nos criou. E fala também do 5. O 5 é a bondade de Deus, Ele nos permitir, a gente, né, cuidar, dele nos entregar a vida para a gente poder, né, governar aqui, cuidar, e a gente poder, e tudo que Ele nos entrega é para a gente cuidar, para a gente, né, governar, que o Senhor nos entrega. Então já é a bondade do Senhor, nós não merecemos nada disso, mas Ele é bondoso, que Ele nos permite, nos entrega, mas Ele está falando aqui, prestação de conta, ou seja, nós vamos ter que prestar conta. E hoje é um dia desse que nós vamos prestar conta para o Senhor. E quando o Senhor fala, né, de prestação de conta, eu penso assim, né, eu falando sobre mim, assim, mas o Espírito Santo vai ministrar com você também o que Ele está dizendo hoje da prestação de conta da nossa vida, da sua vida. Eu penso que é o Senhor nos querendo avaliar como está como que está o que o Senhor tem nos entregue. Para a gente não chegar no último dia e a gente querer justificar, né, mas isso eu não fiz, mas isso está assim, mas isso daqui eu tirei a vida por causa disso, porque aqui é um relatório que nós vamos dar para o Senhor. E quando Ele falando hoje, né, da prestação de conta, é o Senhor querendo nos mostrar pra gente como que nós estamos cuidando da nossa vida, do que está na nossa mão, do próximo, né, dos animais. E aqui é tão interessante porque às vezes a gente pensa, né, que o Senhor não vai, Ele tá vendo como que a gente trata um animal, como que a gente cuida, né? Por isso que não é só o nosso animal de casa, não, até o de outro, até o da rua, como que a gente trata, né? Como que a gente cuida. É sério isso, né? Mas hoje, quando o Senhor falou prestação de conta, hoje o Senhor vai, tipo, nos alinhar. É isso que eu pensei, é nos alinhar, tipo, vem com a sua prestação de conta aqui, vamos ver junto, né? E nos mostrar o que precisa ser ajustado, como nós estamos cuidando e aqui a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Como que eu tenho, né? Como que eu tenho conduzido a minha vida aqui? Porque eu vou prestar conta e hoje é um dia desse. O Senhor vai nos levar a gente fazer essa avaliação em nós. E Ele tá falando aqui de cada um. Por isso que não é pra gente tipo, mas fulano vai ter que pagar, vai ter que prestar conta disso. Não, é a sua vida, porque Ele fala aqui, ó, de cada um. Ele já tá falando, é cada um. Não é pra eu querer falar do próximo, né? Querer justificar, mas fulano, não. É cada um. Aqui também, quando fala a prestação de conta, eu falo, é um relatório que nós vamos dar pro Senhor. De tudo que Ele nos entregou. E aqui o Senhor, Ele já está mostrando que Ele vai pedir conta. É da nossa vida. E quando fala, né, do sangue, né? Fala do quê? De vida. Sangue fala de vida. Ou seja, é tudo que está dando, tudo que o Senhor coloca na nossa mão é para dar vida, é para multiplicar. Então, e aí Ele fala tanto da nossa vida, como também do que nos dá vida, né? O que nós temos que colocar na mão, se nós estamos dando vida, ou se nós estamos, né, levando a morte, nós estamos deixando morrer. E aqui Ele já fala também, né, do próximo. Então, que o Senhor, quando Ele fala, né, de cada um, é pra gente não se preocupar com o próximo agora, de falar, de passar o relatório do próximo. Não, nós vamos passar o nosso relatório. E nosso relatório, como nós temos conduzido o próximo. Não é pra gente querer dar o relatório do próximo, né? É o nosso relatório. É da nossa vida, é no particular, é o que o Senhor nos entregou, é a nossa vida. Mas Ele está falando aqui, não é sobre coisas, é sobre vida, é sobre pessoa, é sobre a nossa pessoa, sobre a nossa vida.
né? E é tão tremendo porque a gente aí pensando assim, a gente é tão fácil conseguir ver, ajudar o outro, ver a vida dele, mas a gente, pra gente olhar, nossa, mas hoje o Senhor está falando da prestação de conta, hoje eu creio que o Senhor vai fazer hoje, né, nos mostrar um filme de como nós temos conduzido a nossa vida. Mas isso é um conserto também, porque é o Senhor nos preparando para a gente morar no céu. Nós não podemos chegar lá na portinha e falar, Senhor, vamos consertar agora. Não, o Senhor está todo dia, porque qualquer hora o Senhor pode vir nos buscar. E nós temos que estar preparado para a gente ir morar no céu. Isso é o cuidado do Pai. Para ver como que. Porque ele nos deixa a gente com o livro para a gente fazer as coisas aqui conforme a gente quer, a nossa vontade, sim. Né? Lógico que ele está nos direcionando, ele mostra o caminho, mas ele quer ver se nós estamos, né, cuidando. Ele sabe, mas isso é o Senhor querendo nos mostrar como que nós vamos responder para o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa, o que nós temos pego na nossa mão e tudo, né? Então é que o Espírito Santo fale ao seu coração, continuará falando no meu e que nós possamos, né, hoje estar atenta à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos lá fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Pai, sabemos que quando o Senhor hoje falou prestação de conta, é o Senhor querendo levar, Senhor, a gente fazer uma avaliação e também, Senhor, ajustar o que precisa ser ajustado, mas com a tua ajuda, porque tudo o Senhor nos deu e nós vamos ter que devolver para ti, Pai, que é sobre a nossa vida, é sobre o que o Senhor tem entregue na nossa mão, Pai, é sobre como nós temos conduzido também até com os animais, que o Senhor vai pedir conta também, e também, Senhor, como nós temos conduzido com o nosso próximo, mas que nós possamos focar hoje na nossa vida, fazer a nossa avaliação e entregar o nosso relatório a ti, mostrar como nós estamos fazendo com tudo que o Senhor tem nos entregue. Pai, que seja assim o nosso dia de hoje, atenta a sua voz, Senhor, atenta o que o Senhor quer nos orientar, para que nós possamos, Senhor, estar todo dia com a nossa vida, Senhor, conforme a teu querer, conforme o Senhor nos deu, conforme o Senhor tem nos conduzido, Pai, a viver o teu propósito. Que nós possamos hoje, ó Pai, saber que o prestar conta, Pai, é a gente mostrar tudo que o Senhor tem nos dado, como nós temos cuidado, como nós temos, ó Pai, governado. Que nós possamos estar dando vida em tudo que o Senhor quer, que nós geramos vida e que, que a morte não faz parte de nós, Pai. Assim é a minha oração, Pai. Que eu te louvo e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Dá o like, tá bom? Tchau.